Das 7 igrejas, 5 ele manda se arrepender. Só 2 não tem nenhuma censura. Ele continua dizendo aqui, amados irmãos, você vê vestimenta, agora você vê coração, é interior. Você está entendendo? O que está no nosso coração deve expor para o exterior. E ele vai colocar aqui, é compaixão divina, cingidos, é força, segurança. Ele é cheio, amados irmãos, ele é cheio de compaixão por mim e por você. Ele é tão cheio de compaixão que ele está dizendo para lá do céu: ei, que estou à porta e bato. Eu disciplino todos quanto eu amo. Se for zeloso, arrepende-te, abre a porta. Olha só, amados irmãos, a compaixão de Deus. Olha onde que Deus vai. Deus não precisa de nada, amados irmãos. Mas Ele ama a sua igreja. Ele ama os seus filhos. E Ele continua o texto. A sua cabeça, 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como o alvo da lã. Aqui brancos, amados irmãos, fala de sabedoria. Cabelo branco, sempre fala, ele tem cabelo branco, já é sábio, tem sabedoria. Aqui é plena sabedoria de Deus. O que ele está procurando, amados irmãos? Vestimenta de Cristo, o coração de Cristo, a sabedoria de Cristo. Ele está procurando na igreja. E aqui nós vemos, ele é cheio de sabedoria divina. Ele requer que sua igreja seja cheia de sabedoria e ame sabedoria. Por isso, a primeira oração de Efésios, capítulo 1, ele vai dizer assim: que eles sejam cheios, plenos de sabedoria espiritual. Não é intelectual, amados irmãos. Não é um intelectual bíblico. Não. Nós precisamos da doutrina, mas nós precisamos do espírito da doutrina. Nós precisamos ter vida através da palavra de Deus. Ele não para por aí, ele continua. Olha lá. Ele vai dizer, é cheio de sabedoria, através dos cabelos. Ele requer isso da igreja. Se você ler Daniel 7, 13 e 14, vai ver que é um ancião de dias, cabelos brancos. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós viemos perguntar, isso que eu estou fazendo aqui traz a glória para Deus? Ou você quer ser visto pelos homens? Você está entrando no que os homens buscam hoje? O que os homens buscam hoje? O humanismo. Amo mais a criatura do que o Criador. Olha aí, irmãos. Patente. Ninguém deve chegar e agredir e matar um cachorro. Mas se você matar um cachorro, você vai preso. Mas se você matar uma pessoa, você vai morrer. Está vendo, meus irmãos? Onde que nós estamos chegando? Presta atenção, irmãos. Não deixe que o seu coração se engane. A prioridade é Cristo. O que saiu disso é o humanismo sem Cristo. Mas ele continua dizendo aqui, os olhos brancos, nova lã, como neve. Não é só isso, meus irmãos. Os cabelos. Agora ele vai dizer sobre os olhos. O olho é cheio de discernimento espiritual. Isso está no capítulo 14, versículo 14, parte B. Ele diz, os olhos como chamas de fogo. Nós precisamos de discernimento espiritual. A igreja precisa ter discernimento. O que é discernimento espiritual? Discernimento para separar. Discernir é separar. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso confere com Cristo, isso não confere com Cristo. Isso traz a glória para Deus, isso não traz a glória para Deus. Isso é discernimento espiritual. O que estou fazendo, isso daqui traz a glória para Deus? Ou é porque eu gosto, eu desejo daquelas coisas, eu tenho aquelas coisas? Nós precisamos, amados irmãos, tanto de discernimento espiritual. Mas isso daí é separar os caminhos de um homem
o que ele faz, o que ele busca, o que ele anseia. Discernir. Discernir, isso é espiritual, isso é carnal. Isso é celestial, isso daqui é trevas, isso daqui é luz. Meus irmãos, isso daqui é terreno e isso daqui é celestial. Discernir, separar. Não é só isso, meus irmãos. Ele continua aqui: os pés semelhantes ao de bronze polido. Aí os pés, os caminhos de uns homens, e seu caminhar, o seu buscar, aonde que tem andado? Meus irmãos, ele é cheio de juízo divino. Esse Senhor, agora ele está com uma roupagem do sumo sacerdote, o governante. Ele está ministrando e governando, e está julgando a igreja. Aquele Jesus Cristo que morreu na cruz, ele está procurando aqueles que são os crucificados em Cristo Jesus. Como é que eles vivem? Como é que eles me amam? Qual é a vida deles? Qual é o foco das suas vidas? O que está prendendo eles a esse terreno? Mas irmãos, o terreno nos prende no carne. Quando você olha para Ló, não fique dizendo: olha Ló. Quanto de Ló não tem em nós, irmãos? Onde você vai escolher, Ló? Campina. Meu gado vai ser, eu vou ganhar muito dinheiro lá, vai ser uma coisa tremenda. Ló. Você está entendendo, irmãos? E muitas vezes a gente perde porque os nossos pés estão indo por caminhos que não são caminhos de Deus. Tem caminhado os caminhos que não são de Deus. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Deixamos a palavra de Deus de lado para conduzir nossas vidas com palavras falsas, vãs, filosofias, humanismo. O mundo prega, nós achamos que isso aí é normal e entramos nessa. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. O mundo quer tirar eu e você, distrair você de Cristo com as coisas desse mundo, seja o que for. Seja o que for, ele quer distrair você. Os pés, ele é cheio de juízo divino, e ele espera que a sua igreja seja cheia de juízo de si mesmo, que ela avalie o seu caminhar, aonde tem pisado, aonde tem andado, como tem conduzido. Será que nossos pés estão trazendo o evangelho da paz? Os nossos pés têm caminhado no evangelho da graça de Deus? Ou nós estamos caminhando em outro evangelho? O que é dele e o que não é dele nas nossas vidas. Aquilo que ele almeja, procura, para o qual se move, é isso que deve viver o nosso caminhar. O que nós almejamos, o que nós investimos, aquilo que nós movemos, que direção nós estamos indo, o que nós queremos. Paulo vai dizer assim: amados irmãos, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Tem alvo definido. O alvo não é terreno, é celestial. O terreno Deus sustenta, Deus guia. O problema é que o nosso coração está no lugar errado, os nossos pés caminhando no caminho errado. Não, meus irmãos, Deus chama eu e você para voltar, para se arrepender, voltar às primeiras formas. Ele diz em Jeremias: ponde-vos à margem do caminho e pondere o seu caminhar, volte para os caminhos antigos. E sabe o que aquele povo disse? Não voltaremos. Não é diferente de hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui, o seu coração vai dizer: eu vou fazer nada com isso. Meu amado irmão, Deus está julgando, eu e você. Mas olha também, amados irmãos, olha, continua o texto: a voz como voz de muitas águas. Ele é cheio de majestade e autoridade superior. A sua voz é poderosa. O Salmo, a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Olha o Salmo 19, Salmo 119. Leia
só a palavra de Deus, e você vai ver, amados irmãos, firma meus passos na tua palavra para eu não pecar contra ti. O povo de Deus não está conhecendo a palavra de Deus, não está lendo a Bíblia, não está meditando na palavra de Deus, está correndo atrás de outras coisas, se enrolando com coisas e perdendo tempo. Meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus dia e noite, tudo vai bem. Amados, nós começamos com vestimenta, coração, olhos, pés, voz, e nós vamos para no versículo próximo. Com a voz tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Presta atenção, amados irmãos, ele é cheio de força. Olha o que está à mão direita. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação? Alguém prestou atenção na mão direita de Deus, o braço direito de Deus? Está falando sobre o que, irmãos? A cruz. A cruz. A cruz. Onde ele tem colocado? Ele tem força necessária para assumir a responsabilidade de cuidar, zelar, curar, libertar a sua própria igreja. Aqueles que se enxergam que estão no caminho errado, que eles estão glorificando o nome de Jesus. Não para só aí, amados irmãos. Olha 16, a parte de 16, a mão direita, e sairia uma afiada espada de 2 gumes da sua boca. Está vendo, amados irmãos, que tudo está falando aqui? Você já prestou atenção que é vestimenta, é coração, que é olhos, que é pés, que é sua voz, a mão direita, a boca, o rosto? Tudo está falando da realidade espiritual, que ele vai procurar nas igrejas, nas 7 igrejas. Cada uma dessas aqui ele vai procurar, porque tudo fala dele, e tudo que é dele, ele deu para a igreja. E ele está procurando na igreja aquilo que é dele. O que é ele? Está procurando ele mesmo na igreja. Boca, ele é cheio de poder, poder divisor e penetrante, traz divisão, traz separação. Ele é a boca dele, diz assim, sai afiada a espada. Você vai ver em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é eficaz, a ponta é como espada de 2 gumes, é uma adaga de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, juntas e mediúnas, e discernir a intenção do coração do homem. Meus irmãos, essa adaga, de um lado ela mata, do outro lado ela dá vida. De um lado ela tira o que não é de Deus, do lado ela coloca o que é de Deus. A vida cristã é assim, é morrendo para viver. Aí eu quero viver, não, você precisa morrer. Trazendo no meu corpo a morte de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim está operando a morte, mas em vocês operando a vida. Esse é o caminho da cruz, irmãos e irmãs. Esse é a explicação de Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Mas, irmãos, a coisa mais difícil na vida cristã chama-se renúncia. Negar você. Negar que você acha que está certo. Negar que os seus pés estão no lugar certo, seus olhos estão certos, o seu vestimento está certo, a sua voz está certa. Mas, irmãos, nós precisamos de iluminação, de revelação da palavra de Deus. E olha o que diz aqui, amados irmãos. A palavra de Deus vem discernir, ela vem dividir, ela vem colocar as coisas no lugar certo. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Agora você tem 2 coisas a fazer. Ou você diz, isso é verdade, eu aceito, me arrependo e eu quero isso, e pago o preço. Ou você vai dizer, não tem importância, vou ficar do mesmo jeito, e pago o preço. Deus julga, irmãos. Deus julga. A gente acha que Deus é amor dele, Deus é graça dele, mas Deus julga. Imagina
lá, Eduardo vai delegado. Chega lá, o cara não arrepende, não paga o que tinha que pagar, não fez nada, e o juiz vai dizer, não, está tudo bem, pode ir para casa, está tudo certo. O juiz seria injusto. Ele não estaria praticando justiça. E Deus, que é justo e perfeito, o que ele vai dizer? Deus não leva para o inocente a culpa, mas Ele tem graça e misericórdia para o arrependido, aquele que volta, aquele que confessa. Amados irmãos, o seu rosto revela, é a soma de todas as suas afeições. É interessante que o rosto, a gente olha no rosto da pessoa e fala assim, essa pessoa está anêmica, não está bem. No rosto está coradinho, não, está bem, fisicamente está bem. Nós irmãos, o mundo olha para o nosso rosto. E o que ela quer ver? A saúde de Cristo, a vida de Cristo, um coração alegre, o rosto afrontoso. Você está vendo, amados irmãos? Quem é o coração alegre? É aquele que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos com o Senhor. O rosto, olha o rosto de Jesus, olha a face de Jesus, maravilhosa face. Amados irmãos, essa beleza de Cristo deve ser vista. 2 Coríntios 3 diz assim, que nós somos uma carta de Cristo, escrito no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo está escrevendo? Cristo, o caráter de Cristo. A Bíblia também diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Mas irmãos, tem sido assim. O nosso é bom perfume de Cristo ou não? Nosso fedor da nossa própria miséria. Mas a Bíblia também diz, amados irmãos, contemplando como por espelho a sua face, nós crescemos de glória em glória a sua imagem pelo Espírito Santo de Deus. Contemplando Cristo, ficando parecido com Cristo. Olha o que ele fez, o que ele diz, amados irmãos. Terminando, versículo 17. Você fala, mas quem é ele? Ele vai dizer que ele é aqui, e ele pode fazer tudo aquilo que ele está dizendo, que ele procura na igreja. É aquilo que ele dá para a igreja, é aquilo que ele é, ele mesmo, e ele procura para a igreja. Ele está cuidando de nossas vidas. Olha o que ele diz, versículo 17: quando vi, caiu aos seus pés como morto. Mas irmãos, uma visão de Cristo fatalmente vai ter a visão de nós mesmos, e nós vamos ver como miseráveis pecadores nós somos. Olha Pedro, quando chegou e viu Jesus: não chega perto de mim, que eu sou um pecador. Olha Daniel, quando teve a revelação de Jesus Cristo, Daniel 10, caiu. Poxa, não é essa cai que tem hoje aí não, mas não, cair, clamando por misericórdia e arrependimento, querendo Cristo na sua vida. E olha o que ele diz: ele é como um sumo sacerdote, ele suprirá todas as nossas necessidades, se nós deixarmos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E o trabalho do Espírito Santo é o caminho da cruz. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas irmãos, essa visão é a luz do candeeiro. Nós precisamos ver e temos luz. No candeeiro, sem luz, não serve para nada. A igreja não é uma peça de enfeite. A igreja é o corpo vivo de Cristo, que deve resplandecer em Cristo a luz do mundo, que é Jesus. Mas para resplandecer a luz tem que ter azeite
uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, esse é um tremendo privilégio, mas também é uma tremenda responsabilidade nossa. Não tenha dúvida nenhuma que essa responsabilidade deve encher o nosso coração. Olha o versículo 17, novamente. Aqui você tem uma auto-revelação de Jesus. Quem é Ele que está falando tudo isso? Quem é Ele? E Ele vai dizer assim: olha, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou alfa e ômega. Eu sou tudo. Eu sou começo e fim. E eu não tenho fim, não tenho começo, porque eu sou eterno. É eu que estou falando isso com vocês. E Ele continua dizendo para mim e para você: eu sou um ser eterno. Olha o versículo, capítulo 18, versículo 18. E aquele que vive, Ele está dizendo o quê? Sua vida é indissolúvel. Por isso, amados irmãos, quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. A Bíblia diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, guardada no céu pelo poder de Deus. Quem vai te dar? Quem vai te dar? Essa vida em Cristo Jesus é indissolúvel. Não tem como acabar. Porque nós estamos falando de Cristo, que é a nossa vida. Para mim, viver é Cristo. Eu morrer a lua, como diz Paulo, e deve falar, eu e você também falamos essa mesma coisa, mas de coração, não de boca para fora. 18. Olha o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Aquele que vive, estive morto, seu sacrifício único, todo eficaz, a expiação. Ele diz: eu estive morto, eu morri, mas eu recebi. Eu venci a morte, venci Satanás, venci o mundo. Amados irmãos, Ele deixou 4 mortes para mim e para você. Mortos para a lei, mortos para nós mesmos, mortos para a carne, mortos para esse mundo, mas vivos para Deus. Essa é a vida cristã, amados irmãos, a realidade cristã em nossas vidas. E Ele está dizendo: eu morri. Quando você lê o capítulo 4, vai dizer assim: eu estive morto, mas eu ressuscitei. Ele está vivo, amados irmãos, e Ele está no meio da sua igreja, sondando a sua igreja. Olha o versículo 18c. Tenho as chaves da morte e do inferno, do Hades, do cargo dos mortos. E Ele está dizendo aqui, a sua conquista triunfante: eu sou vencedor, sou vitorioso, sou triunfante. Eu venci a morte. A morte não pôde me segurar, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, nunca Satanás podia segurar Ele. Ele venceu a morte, Ele é triunfante. E eu e você em Cristo Jesus vencemos a morte. Aqueles que morrem, não morrem, eles morrem. A palavra de Deus diz que eles dormem em Cristo Jesus. E um dia, quando a trombeta tocar, eles levantarão com o corpo celestial. Oh, aleluia! Amados irmãos, nós temos visto Cristo. Olha o versículo 18 no final: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele, seu senhorio, é soberano, é triunfante. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é a única esperança para a minha vida. Ele é o único Salvador. Ele é o único que é a vida. Ele é o único que tem um amor verdadeiro, ágape. Ele é a luz do mundo. Ele é a glória de Deus. E Ele está conduzindo os seus filhos à glória de Deus. O que Deus na sua vida, o que Deus na sua vida e na vida da igreja quer ver? Aquele que corresponde ao seu filho. Aquele que corresponde aos seus filhos. E nós sabemos, amados irmãos, a vestimenta, o coração
os olhos, os pés, a voz, a mão direita, a boca e o rosto. Tudo fala de Cristo. Tudo fala do nosso sumo sacerdote. Maravilhoso, grandioso Senhor. Tudo, meus irmãos. Você tem, meus irmãos, o que o trono de Cristo busca, requer e adverte. Eu e você. Diante da sua palavra. Visão de Cristo, meus irmãos. Uma visão de Cristo. Uma visão crescente de Cristo. Ó nossa oração, Senhor, abre meus olhos. Senhor, aquele colírio santo, pinga nos meus olhos, tira a catarata dos meus olhos. Meus olhos estão embaçados. Dá-me visão celestial. Dá-me propósito celestial. Supre-me celestialmente. E Deus vai fazer. Mas irmãos, você acha que Deus estava ministrando e julgando a igreja porque Deus quer acabar com ela? Não. Ele está ministrando, meus irmãos, chamando ao seu coração. E Ele está julgando, mostrando aonde que nós temos errado. É no amor? É na fidelidade? É na separação desse mundo? É na corrupção religiosa? É ter a palavra de Deus não ter vida? O amor fraternal? Ou não levar Jesus a sério, deixando Ele do lado de fora da sua própria igreja? Cada uma dessas, se você prestar atenção, começa ao anjo, escreve, ele vai falar cada uma dessas características, 7 características que nós temos aí, na visão de João, do sumo sacerdote. É a visão de cada igreja que vai ser dada, onde Jesus, o Espírito Santo está procurando, e Deus está procurando Ele mesmo. Então, meus irmãos, o que importa na nossa vida é Cristo. Você pode ter tudo, se vê se você vive tudo, mas sem Cristo você não tem nada. Você perdeu tudo. Um vizinho para Washington, preso mais de 15 anos na cadeia. E aquele soldado dizia para ele assim: tá vendo? Olha você comendo essa porcaria aqui, comendo aqui, você está aqui preso. Eu sou livre, eu tenho tudo, você não tem nada. E ele dizia assim: meu amigo, eu tenho tudo e você não tem nada. Você é filho de quem? Eu sou filho de Deus, todo-poderoso. Eu sou filho do Rei soberano. Eu tenho tudo e você não tem. Cristo deve ser tudo em todos. Com a glória dele. Que Deus abençoe.